Olá, alunos do 8º ano. Como vocês podem observar, estamos iniciando mais uma videoaula, certo? Desta vez vamos falar a respeito da inequação do primeiro grau com uma incógnita. Dentro deste assunto, nós iremos abordar dois principais tópicos, que são, primeiro, o que é uma inequação do primeiro grau com uma incógnita e quais os elementos que a compõem. E também iremos ver, cálculos, iremos aprender a calcular inequações, tá bom? Falando aqui primeiramente a respeito, do conceito de uma inequação do primeiro grau com uma incógnita e sobre os seus respectivos elementos. Uma inequação, é uma expressão matemática que possui a propriedade de expressar desigualdades, diferente da equação que expressa igualdade. No caso da equação, nós temos o sinal de igual entre os membros, e no caso de uma inequação, nós teremos os seguintes termos, as seguintes desigualdades. Nós temos aqui, certo? No estudo da inequação, nós vamos ter estes, símbolos, estes elementos para comparar os membros da inequação. Nós vamos ter aqui esse símbolo, que é o maior que. Nós vamos ter esse outro símbolo, que é o menor que. Nós vamos ter este, que é maior ou igual a. E nós vamos ter esse aqui, que é menor ou igual a, certo? Os elementos, presentes nos membros da inequação, eles terão, a cada cálculo, a cada exemplo dado, em cada situação, eles terão como símbolo um desses quatro aqui que eu falei agora há pouco para vocês, certo? Este símbolo, estes símbolos, algum deles poderá, estar presente no estudo da inequação entre os membros da inequação, tá bom? Agora, aqui nós temos alguns exemplos, certo? Onde vocês podem observar aí, a presença destes símbolos, Aqui, nós temos aqui nesse primeiro exemplo, 2x mais 2 maior que 0, certo? Isso quer dizer que o valor do primeiro membro, quando calculado, ele no final tende a ser maior que o valor do segundo membro, certo? Neste segundo exemplo aqui, nós temos x menos 2 menor que 0. Isso quer dizer, sinalzinho aqui, de menor. Isso quer dizer que o valor no final do cálculo do primeiro membro, ele será menor que do segundo membro. Neste terceiro exemplo, 5x menos 10 maior ou igual a 0. Isso quer dizer que o valor do primeiro membro, ele poderá ser maior ou igual ao valor que vai estar presente no segundo membro. Isso aqui, o elemento nos prova isso. E neste último exemplo, nós temos, 3x mais 3 menor ou igual a 0. Isso quer dizer que o valor, após a realização do cálculo, o valor encontrado no primeiro membro, ele é igual, ele é menor ou igual a 0, tá bom? Então aí foi só algumas, noções básicas sobre a identificação da inequação, tá bom? Vale ressaltar que, diferentemente da equação, que foi o estudo que vocês viram recentemente, o símbolo, o elemento que ligava tanto o primeiro membro ao segundo membro era o sinal de igualdade.
Na inequação é diferente. Na inequação, o sinal, o símbolo que liga o primeiro ao segundo membro, ele, né, poderá ser um desses quatro, como eu falei anteriormente a vocês, tá bom? Agora que se tratando, né, se tratando dos cálculos com inequações. O cálculo de uma inequação é o mesmo quando comparado ao cálculo de uma equação. O que muda é apenas o sinal empregado. O que é que eu quero dizer com isso? Que a forma como você, né, deve fazer, a forma como você deve utilizar para realizar o cálculo na inequação é o mesmo, né? É a mesma forma que vocês faziam antes na equação, né? Segue toda aquela metodologia, tá bom? Aquela mesma forma, viu? Portanto, se tratando dos cálculos envolvendo as inequações e os seus respectivos elementos de desigualdade, veremos algumas situações a partir dos exemplos abaixo. Então aqui, ó, nós temos um primeiro exemplo. Neste primeiro exemplo ele diz: quando o valor da incógnita for maior que o valor do segundo membro. Aqui, ó, o valor da incógnita é maior que o valor do segundo membro. Quer dizer que o valor do primeiro membro aqui, né, onde eu estou fazendo a identificação, certo? Ele é maior que o do segundo membro. A forma, como eu disse a vocês, de realizar o cálculo é a mesma forma, né? Então aqui, ó, nós podemos aqui, ó, fazer o isolamento da incógnita, no caso 2x maior que, traz, ó, o zero, o valor aqui, ó, mais 2, que está antes do sinal de maior que, ele vai passar para depois, só que negativo, ó, menos 2, certo? 2x maior, né, 0 menos 2, menos 2. X maior que, menos 2 dividido, esse 2 que estava aqui, ele vem para baixo, para fazer a divisão, ó. 2 dividido para 2, 2 negativo, né? Dividido para 2. No final, o x é maior que menos 1, certo? X maior que menos 1. Então, é qualquer número, certo? Qualquer número que venha a ser maior que menos 1 corresponde à incógnita, ou seja, corresponde ao x. Fazendo a representação na reta, né? Na reta numérica, que tem que ter essa representação, né? Nós temos aqui, ó, a simetria, né? Tá bom? Tem que fazer essa representação, tá bom? A gente tem que saber a direção certa, a direção exata para se levar à ondulação. Porque essa ondulação corresponde aos números, aos valores que são maiores, né? Maiores que menos 1 e que correspondem à incógnita, que é o x, tá bom? Certo? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, ó. Nós vamos resolver este exemplo, ó. Nós temos aqui, ó, 6x mais 2 maior que 14. Como é que a gente faz, ó? Isola o 6x, traz o sinal de maior que, pega o 14, o mais 2, ele vem para depois do sinal de maior que, ó, negativo, ó. Menos 2. 6x maior que 14 menos 2, 12. Isola o x maior que 12 dividido, pega o 6, traz para cá. X maior que 12 dividido para 6, 2. Então, neste exemplo aqui, né, desta inequação, 6x mais 2 maior que 14, quer dizer que todo valor que corresponde a x tende a ser maior que 2. Que se nós for fazer aqui a representação, nós vamos pegar, né? Vamos colocar aqui o 0, certo? O 0. E o 2, né, positivo, então é para esse lado aqui, ó, certo? É para esse lado aqui. Sinais
dos valores positivos. Se fosse 2 negativo, ficaria para esse outro lado. Então vai ficar bem aqui, ó, certo? 2, certo? E aí, tá bom? E aí, a representação por meio da ondulação para mostrar aqui na reta numérica, certo? Que o x é maior que 2. Então ele vai vir para cá, ó. Todo número acima de 2, né? Do número 2, melhor dizendo, corresponde a x, né? Corresponde ao valor dessa incógnita, tá bom? Lembrando, quando, né, o valor da incógnita, né? O valor da incógnita não for maior que ou menor que, né? Maior que, maior ou igual ou menor ou igual ao valor que está do outro lado, ou seja, no segundo membro, essa bolinha aqui, ó, ela tende a ser aberta, ela tende a ficar aberta, tá bom? Que isso significa que o número, né, que está abaixo deste símbolo não está presente na resolução, que não está presente de acordo, fazendo parte aí da resolução, tá bom? Analisando, portanto, a reta numérica, percebemos que todos os valores maiores que menos 1, neste caso aqui, ó, resolvem a inequação e que o mesmo não faz parte da solução. Como eu disse, né, o mesmo não faz parte da solução, portanto a bolinha é, né, sem ser pintada, tá bom? Ela é aberta, tá bom? Sem pintar, sem nada, tá bom? Se tratando agora, né, o valor da incógnita quando ele for menor que o valor do segundo membro. Valor da incógnita, né, for menor que o valor do segundo membro. Como é que a gente faz? Segue a mesma forma de resolução, tá bom? A mesma forma para se realizar o cálculo, tá bom? O cálculo, certo? Então aqui eu tenho, ó, x menos 2 menor que 0. Então o que é que a gente faz? Ó? Isola o x, traz o sinal que está sendo dado, ó, menor, pega o numeral que está aqui depois do sinal de menor que, traz para cá. Esse 2 negativo, ele está antes, né? 2 negativo, ele está antes do sinal de menor que. Como ele vai passar para depois, se ele está menos, ele vai passar mais. Então, x menor que 2. X menor que 2, tá bom? Que é 0 mais 2, 2, tá bom? Fazendo a representação, ó, x, né, menor que 2, ele está dizendo aí, através do resultado final dessa inequação, que o x, né, menor que 2. Então, se eu trouxer para a reta numérica, se eu for colocar aqui na reta numérica, eu vou pegar o 0, né, que é a origem, vou pegar o 2 positivo do lado direito e vou começar a ondulação no sentido aqui, ó, lado esquerdo, tá bom? Nesse lado aqui esquerdo, tá bom? São todos aqueles números, né, menores que 2 que resolvem essa solução, menos, né, o 2, tá bom? Neste exemplo aqui, ó, 5x mais 10 menor que menos 20. Vamos fazer o seguinte, ó, 5x, certo? Menor que menos 20. Mais 10 aqui, ó, antes do sinal de menor que, ele vai passar o que? Ele vai passar a ser menos. Se ele tá mais aqui, ele vem menos. 5x menor que. Como os dois valores estão negativos, eu somo eles e prevaleço o sinal, ó. 20 com 10, 30. 30 negativo. Aí eu pego aqui, ó, x menor que menos 30 dividido para 5, né? X menor que quanto? Menor que menos 6. Eu dividi 30 para 5, 6. Então, x é menor que menos 6, né? X é menor que menos 6. Então, fazendo a representação aqui, ó, vou pegar 0, certo? 0. Menos 6 eu vou colocar mais ou menos aqui nessa parte, certo? Ó, bolinha aberta, tá bom? Porque ele não faz parte da solução, o valor. E aí, ó,
todos os números nesse sentido aqui dessa ondulação, certo? São, né, menores que menos 6, tá bom? Menos 6. Pode vir até adiante, tá bom? E vir até adiante, ó. Representação na reta numérica, tá bom? Agora, quando o valor da incógnita for maior ou igual ao valor do segundo membro. Agora, nessa parte aqui, né? Nessa parte aqui nós temos que ter muito cuidado, tá bom? Que, né?